Boa tarde a todos, né? Mais um dia de aula online de geografia, né? E hoje, como o nosso assunto, temos os tigres asiáticos, novos países industrializados. Pois bem, então hoje a gente vai contar mais uma historinha de alguns países, né? Isso do continente asiático, tá certo? E aí, entre irmãos, a gente já temos aqui uma figura forte, né? Que são os tigres. E por que são considerados tigres? Tá? É isso que a gente vai ver. Que são as bandeiras, né? Isso, de alguns países, Hong Kong, Coreia do Sul, Singapura e Taiwan. Bom, vamos lá. O que diz sobre os tigres asiáticos? Vejam só, na década de 1970, 4 países da Ásia, Singapura, Hong Kong, Coreia do Sul e Taiwan, apresentaram um excelente processo de industrialização. Em razão da agressividade administrativa e da localização dos países, eles ficaram conhecidos mundialmente como tigres asiáticos. O que isso quer dizer? Então veja só, por que eles são considerados tigres? Tigres, eles são o quê? Velozes. Eles são o quê? Ferozes, né? Então, eles foram, diante da economia aí, nesse processo de industrialização, eles tiveram essa força de tigre, essa rapidez, né? Então, essa garra. Então, por isso que eles são considerados tigres asiáticos, ok? A geopolítica na origem dos tigres asiáticos. Então, vamos ver qual foi a política que eles usaram para ter essa rapidez ainda, para que eles crescessem tão rapidamente, né, nesse país industrializado. Vejamos, até a Segunda Guerra Mundial, esse grupo de países apresentou pequeno desenvolvimento econômico, destacando-se no setor agrícola, como a produção de arroz, principalmente na Coreia do Sul e em Taiwan. Então, veja só, até a Segunda Guerra Mundial, né? Então, ele apresenta um pequeno desenvolvimento econômico. Mas vamos ver, com o passar do tempo, o que foi que aconteceu para que eles virassem os tigres. A população ocupava predominantemente o meio rural, com graves problemas socioeconômicos, elevados índices de alfabetismo, de mortalidade infantil e de baixa expectativa de vida. Isso foi até a Segunda Guerra Mundial. Então, muitas coisas vieram acontecer para que eles possam se tornar tigres. A mudança na estrutura econômica e, consequentemente, na estrutura social veio a partir das décadas de 1960 e por volta de 1970, com o rápido processo industrial decorrente do período geopolítico da Guerra Fria. Então, a gente já viu isso, né? Essa guerra, então, que alguns países eles passam, né, a produzir, né, a se fortalecer na indústria, né? E aí ele começa a ser uma potência, então ele começa a ser grandioso. Então, os tigres asiáticos, esses 4 países, Singapura, Hong Kong, Coreia do Sul e Taiwan, então ele acelerou esse processo aí, diante desse tempo aí da Guerra Fria, né? Diante da possibilidade de produzir mais. Então, dessa correria atrás de uma potência, então esses 4 aí, eles se destacaram, né? É tão tal que levaram o nome de tigres asiáticos, né? Foram ferozes, foram valentes, né? O modelo industrial desses países foi caracterizado pelo IOE, industrialização orientada para a exportação, ficando conhecido como plataforma de exportação ao promover a industrialização destinada ao mercado externo, principalmente norte-americano, europeu e asiático. Então, eles tiveram uma plataforma, então eles criaram um meio para poder exportar os produtos que eles tinham. Aí vê aí, ocorreu a criação de zonas de processamento de exportações, o ZIP, né? Com doações de terrenos, isenções de imposto pelo Estado, atraindo empresas norte-americanas e japonesas que dominaram os investimentos. Então, eles investiram nisso aí, mas também ele teve a ajuda do governo, tá? Ele teve um apoio do governo. E eles imitaram muito, né? O Japão, a China, né? Isso, então, esses países que tinham crescido bastante.
Então, veja o que ocorreu. Então, ocorreu a criação de zonas de processamento de exportações, IP, com doações de terrenos e isenção de imposto pelo Estado, atraindo empresas norte-americanas e japonesas, que dominaram os investimentos. Então, aí, tá vendo? Que eu tinha dito agora há pouco. Então, eles tiveram apoio do governo, né, que fizeram doações, e aí eles foram e cresceram, né, na economia. Aí veja o que se dá aí ao crescimento econômico. O crescimento econômico dos tigres asiáticos também serviu como uma imposição na presença dos Estados Unidos ao avanço do socialismo na Ásia, no período da Guerra Fria, em uma região próxima à China e à Coreia do Norte. Então, isso quer dizer que esse crescimento ele se espalha tanto para o sudeste, né, como para o leste. Então, esses lugares perto, né, ao seu redor, então ele cresce economicamente, então ele exporta seus produtos, né? E por parte do Japão, o crescimento do país com a ajuda financeira dos Estados Unidos no pós-guerra resultou em crescimento econômico e industrial. Exemplo, setor tecnológico e seu deslocamento para uma tecnologia em busca de mercadoria atrativa. Então, tudo isso aí, todos esses fatores aí, né, se deu para um avanço rápido industrial. Por isso que eles são considerados tigres asiáticos. Vejamos aqui, que nós temos, ó, tá vendo? Coreia do Sul, Taiwan, bem pequenininho aqui, ó, Hong Kong, tá vendo? Esse pontinho, Singapura, né? Então, esses países aqui, eles são considerados tigres asiáticos pela rapidez, né? Isso industrial e econômico, né? Após a Segunda Guerra Mundial. Veja agora o que falam sobre os tigres asiáticos. Antes desses novos tigres asiáticos existirem, então ocorreu aqui, né? Ocorreu problemas econômicos, ou seja, né, por volta de 1990, né, precisamente, e 1997, se não me engano, os tigres asiáticos eles experimentaram forte crescimento econômico e financeiro, né? Mas aí também veio uma crise econômica, né? E com essa crise econômica, a globalização ela gera forte concorrência, né, internacional, e essa região acaba sofrendo crescente déficit comercial. A bolsa de valor também cai, tá certo? Então ela tem uma queda aí muito forte na economia. E em 2008, aí sim, que veio aí uma forte queda na economia, né? Então, ela sofrerá outros abalos econômicos financeiros, né? Aí vem a expansão da atividade industrial na Segunda Guerra Mundial atingiu, né? O destaque também na agricultura, né? Então, com tudo isso aí, com esse abalo econômico, então, ela passa a deixar de ser tigres asiáticos e outros países, né, como Tailândia, Indonésia, Malásia, Filipinas e Vietnã, então elas vão se considerar os novos tigres asiáticos, tá certo? Mas isso só acontece desses outros países aqui virar os novos tigres asiáticos, porque os primeiros tigres asiáticos, né, os 4 países, eles sofrem, né, na economia, ele tem uma queda na economia, não é isso? Tem uma crise. E aí, o que é que diz aí? São considerados novos tigres asiáticos ou tigres da segunda geração, certo? Esses países passaram por considerável desenvolvimento industrial a partir da década de 90, atraindo capital externo. Destaca-se setores têxtil, alimentício, de calçados, brinquedos e eletrônicos, seduzido pelos baixos custos de produção, com a oferta de mão de obra, com precários direitos trabalhistas e com baixa remuneração, porém menos qualificada em relação à mão de obra dos tigres asiáticos. O processo industrial impulsionou a urbanização e a expansão do setor terciário. Bem, então ficamos por aqui, tá certo?